Fala aí, galera, aqui quem está falando é o professor André. Estaremos iniciando mais uma aula de matemática. Esta aula está sendo direcionada para os alunos do sexto ano, cujo assunto que estaremos vendo hoje é o assunto de sistema de numeração decimal. Vamos entender um pouco sobre o que é sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal recebe esse nome devido à utilização dos 10 algarismos que formam os demais números. Vamos ver aqui a base decimal da numeração. A base decimal da numeração é formada pelo conjunto de algarismos que são usados para representar uma quantidade. O sistema de numeração decimal utiliza os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Todos os outros números são formados pela união desses algarismos, levando em consideração a posição relativa de cada um deles. Vamos ver o exemplo aqui. Considere o número 33. Ele é formado pela soma de 30 mais 3. Isto quer dizer que temos 3 grupos de 10 unidades e mais 3 unidades. Vamos ver outro exemplo. Considere o número 221. Podemos decompô-lo em 100 mais 100 mais 20 mais 1, que dará 221. Isto quer dizer que temos 2 grupos de 100 unidades, 2 grupos de 10 unidades e um de 1 unidade. Olha só, de uma forma mais prática. Se pegarmos o número 33 e colocarmos, por exemplo, 3 vezes 10 mais 3, eu terei o quê? Eu vou ter 3 dezenas, 3 dezenas mais 3 unidades. 3 dezenas dá 30, mais 3 unidades, 33. O outro número que eu usei, também desse formato. Observe, 221 é igual a 2 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 1. O que eu estou querendo dizer? Que eu tenho 2 centenas, olha só, que eu tenho 2 dezenas e tenho uma unidade, certo? Vamos ver aqui outras características, vamos ver outras questões. É o sistema de numeração que nós usamos. Ele foi concebido pelos hindus e divulgado no Ocidente pelos árabes. Por isso, é também chamado de sistema de numeração hindu-árabe. Vamos ver aqui o sistema de numeração. Como vocês podem ver, aqui, 300 anos antes de Cristo, os hindus criaram um sistema de numeração aqui. Certo? Usavam o sistema de numeração desta forma. E ao decorrer do tempo, foi se evoluindo, foi mudando, 500 anos depois de Cristo, ainda os hindus, e foi fazendo as evoluções, e você pode observar que alguns números começaram a ganhar forma do que temos hoje. Você pode observar que alguns números foram ganhando formas do que temos hoje. Aqui em 1400 depois de Cristo, o chamado sistema de numeração italiano, você pode observar que é o mais próximo do que temos atual, é o mais próximo do que a gente tem hoje. E o atual é a numeração que a gente conhece hoje, de 1 até infinito. Aqui no caso que a gente, como eu falei, a gente usa só os 10 números, do 1 ao 9 e depois o 0, que se eu pegar esses 10 números, juntando alguns deles, eu vou estar formando infinitos outros números, ok? Vamos ver as características das numerações. Bom, possui símbolos diferentes para representar quantidades de 1 a 9 e um símbolo para representar a ausência de quantidade 0, ou seja,
Estamos falando aqui dos símbolos 1, símbolo 2, símbolo 3, né? A gente pode chamar eles de símbolos também. E temos o zero, que representa a ausência de quantidade, que é o zero, né? Como se você tivesse, vamos supor, um círculo. Dentro desse círculo eu tenho várias coisas dentro do círculo. Então aquelas várias coisas estão representando os números, né? 1, 2, 3. Se eu não tiver nenhuma coisa dentro daquele círculo, como exemplo, então eu tenho um zero quantidade. Eu tenho um número zero em relação à quantidade de objetos ou de elementos que eu vou estar tendo dentro daquele círculo. Certo? Vamos continuar. Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. As quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações. 10 unidades. 10 unidades eu vou chamar de uma dezena. 10 dezenas eu vou chamar de uma centena. E assim por diante. Olha, 10 centenas, uma unidade de milhar. 10 unidades de milhar, teremos 10 dezenas de milhar. 10 unidades de milhões, teremos 10 dezenas de milhões. E assim por diante. Se você puder observar, quando eu pego 10 unidades, dará uma centena. O próximo número será, aliás, 10 unidades dará uma dezena. O próximo número que eu vou colocar aqui é referente ao anterior, que era dezena. 10 dezenas, sempre 10. Aí, que dará igual a uma centena. O próximo será 10 centenas. E assim, sempre este vai continuando os demais. Para que às vezes a gente estiver esquecendo de algumas coisas, de algumas numerações, como seria, a gente procurar lembrar nesse sentido. 10 unidades, 10 dezenas, ou seja, dezena, então já vou puxar 10 dezenas, que daria uma centena, e assim por diante. Se forma essas características desse sistema de numeração de forma ordenada, por ordem. Vamos ver aqui outros exemplos. Vamos ver este exemplo aqui, 567. Nós temos o 7, que representa a casa das unidades. Temos 7 unidades. Temos o 6, que representa a casa das unidades ou das dezenas. No caso aqui, 60 unidades, que vai dar 6 dezenas. Representa, no caso aqui, a casa das dezenas. E temos o 5, que representa a casa das centenas. Temos, se a gente for colocar aqui sempre um número, 7 unidades, 6 dezenas, 5 centenas. Se formos tratar tudo em relação a unidades, nós temos 7 unidades, 60 unidades e 500 unidades. Tá bom? Vamos para outro exemplo aqui. Temos 2043. 3 representa a casa das unidades, o 4 representa a casa das dezenas, o 0 representa a ausência de centena, no caso representa a casa da centena, e o 2 representa a casa da unidade de milhar, certo? Vamos continuando. Vamos ver a ordem, no caso aqui, ordens e classes. Vamos ver a ordem e a classe dos números em si. Vamos lá. No sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita para a esquerda. E cada 3 ordens temos uma classe. Vamos entender. A nossa ordem sempre vai começar da direita para a esquerda. Vamos ver. Nós temos aqui, sempre começando da direita para a esquerda. Direita para a esquerda. Na primeira ordem, nós chamaremos de unidades. Já na segunda ordem, nós chamaremos de dezenas. Na terceira ordem, de centenas. Certo? Vocês entendam. E a cada 3 ordens, nós teremos uma classe diferente. No caso, nessas 3 ordens, eu vou chamar classe das unidades simples. Nas próximas 3 ordens, nós teremos outro tipo de classe, que nós podemos ver agora. Nós teremos agora a classe dos milhares. Nesta classe, nós só iremos tratar em milhar, em números que sejam representados a 1000, né? Por exemplo,
Na quarta ordem, nós teremos as unidades de milhar, que nas unidades de milhar nós iremos falar de 1000, 2000 e assim vai, 3000, 4000, né, 5000 e assim por diante. Já na quinta ordem, nós iremos tratar sobre as dezenas de milhar, que seria qual? 10.000, 20.000, 30.000, certo? Nas dezenas de milhar. Na sexta ordem, nós iremos tratar das centenas de milhar, que nós iremos falar como se fosse 100.000, 200.000, 300.000 e assim por diante. Então, mais 3 ordens, formou-se a classe dos milhares. E mais 3 ordens seguintes, se tornará a classe dos milhões. Depois que você terminar a classe dos milhares, será a classe dos milhões. A sétima ordem, unidade de milhões. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e assim por diante. A oitava ordem, das dezenas de milhão. 10 milhões, 30 milhões, 40 milhões e assim por diante. A nona ordem, trataremos das centenas de milhão, né? 100, 200, 300 milhões e assim por diante. E, por fim, nesta representação, teremos a classe dos bilhões. Paramos por aqui? Não, temos muito mais ordem por aí. Temos o trilhão, quadrilhão e assim por diante, não é isso? Mas na décima ordem, nós teremos a unidade de bilhão, como 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões e assim sucessivamente. Temos aqui 11ª ordem, que representa a dezena de bilhão, como 10, 20, 30 bilhões. A 12ª ordem representando as centenas, como 100, 200, 300 bilhões e assim por diante. Vamos ver agora, para fazer a leitura de números muito grandes, dividimos os algarismos do número em classes, blocos de 3 ordens, colocando um ponto para separar as classes, começando da direita para a esquerda. Como podemos observar, sempre que a gente for tratar, para a gente poder conhecer os números, por exemplo, 1 milhão, como é que a gente vai aprender a conhecer esse número, como é que a gente vai aprender a escrevê-lo, é necessário que você sempre comece a contar da direita para a esquerda. Como por exemplo aí, né, que está falando, para fazer a leitura de números muito grandes, dividimos os algarismos do número em classes. Como eu expliquei agora há pouco, nós temos a cada 3 ordens, temos uma classe, é isso? Então, colocando um ponto para separar as classes, começando da direita para a esquerda. Vamos ver. Nós temos esse exemplo aqui. 57.283. Vamos ver como é que a gente vai fazer com esse número, para que a gente possa dar organizadas nele de forma separando por ordem e classes. Vamos lá. Primeiro, separamos os blocos de 3 algarismos, da direita para a esquerda, e colocamos um ponto para separar o número. Olha só como foi que aconteceu. Sempre iremos fazer a separação de 3 em 3 algarismos, da direita para a esquerda, viu? A contagem tem que ser da direita para a esquerda. Então nós temos 57.283. Se formos tratar em relação a unidades, nós temos o que? 3 unidades, 8 dezenas, 2 centenas, 7 unidades de milhar e 5 dezenas de milhar. Se a gente fosse tratar desta forma. Vamos ver aqui. No quadro acima, vemos que 57 pertence à classe dos milhares. Foi o que eu acabei de mostrar, que eu estava trabalhando 7 unidades de milhar e 5 dezenas de milhar. E o 283, a classe das unidades simples, foi o que também eu acabei falando. Assim, o número será lido como 57.283. Foi como eu falei agora há pouco. Vamos ver esse segundo exemplo. Nós temos esse número aqui
Não vou falar como é que ele vai funcionar por enquanto, só no final. Vamos ver como que vai acontecer. Separando os blocos de 3 algarismos, temos sempre de 3 em 3, tá certo? Vamos lá. Contamos aqui 3, colocamos um ponto separando, mais 3, colocamos outro ponto separando, e temos agora este número. Vamos ver, ó. 6 unidades, 9 dezenas, 6 centenas, 9 unidades de milhar, 3 dezenas de milhar, 8 centenas de milhar, aqui já pulamos para outra, 2 unidades de milhão e 1 dezena de milhão. Vamos ver como foi que ficou. O número então será lido como 12.839.696. Então, galera, hoje a aula termina por aqui, mas estarei deixando um exercício para vocês, que vocês possam, de acordo com este material que foi passado, respondam esse exercício e depois me mostrem se tiver alguma dificuldade, que eu estarei à disposição para ajudar vocês. Desejo a vocês uma boa sorte e até a próxima aula.